Vamos aqui entrar aqui, criar. Estamos ao vivo. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Moisés. Como é que estão as coisas, pessoal? Tudo bem? Só um minutinho que nós já vamos começar, tá, galera? Hoje nós vamos falar aqui nessa live aqui tudo sobre a invoice. É uma dúvida muito recorrente que eu recebo aqui sobre o que precisa ter uma invoice, para quais passos elas são necessários. Nós já vamos falar dela, só vou... Opa, diminui aí para mim, por favor. Então, beleza, pessoal. Sejam todos aí. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cílios. Rafael, eu já dei boa noite já, né, pro Paulo também. Então, galera, nós vamos começar aqui. Para quem não me conhece aí, meu nome é Inácio Melo, eu sou um dos sócios aqui da Inspeção China. Nós somos uma empresa de Belo Horizonte, especialistas em importação da China. Então, nós podemos assessorar vocês aí, podemos ajudar vocês aí no seu processo de compra na China em todas as etapas, desde o desenvolvimento de fornecedores, até a chegada do produto aqui na sua empresa, na sua porta. E nesse meio termo aqui, nós podemos também te assessorar em todas as etapas, de acordo com sua necessidade aí, ou em etapas dela. Nós estamos aí no mercado desde o início de 2016, fizemos 5 anos agora e já ajudamos aí dezenas de empresas a importarem da China com facilidade, né, diminuírem o custo e conseguindo aí alavancar o lucro aí exponencialmente delas. O que eu vou falar com vocês aqui hoje, pessoal, é sobre uma dúvida muito recorrente que eu recebo sempre nos directs aqui, que é a respeito da invoice, o pessoal querendo fazer as compras na China, o pessoal pesquisando lá no Alibaba, mas acaba que esbarra na invoice. E invoice, assim, eu acredito que seja uma coisa muito simples, acredito não, é uma coisa muito simples, vocês vão entender após essa live aqui. Essa live hoje vai ser bem rapidinho, eu não acredito que 10 minutos no máximo, não passa disso, 10 minutos não, perdão, 20 minutos no máximo, porque vocês vão entender de uma vez por todas o que é invoice. O que é invoice, pessoal? Já começando aqui, a invoice ela é um documento que dá origem a tudo. Esse documento é fornecido pelo fornecedor. Então, como eu disse para vocês, vocês aí têm ideia do que é invoice, vocês sabem a importância da invoice, vocês sabem quais dados tem que conter na invoice para evitar multas aí na Receita Federal, quais processos que você precisa, né, em quais etapas do processo da importação que você precisa da invoice. Então agora nós vamos começar a falar tudo com vocês e peço vocês aí que acompanhem, que se você tem intenção de comprar na China por agora e não tem muito conhecimento ainda sobre o processo de compra, saber sobre a invoice é fundamental para você começar a querer comprar na China. Então vamos lá, pessoal. A invoice, só para vocês terem uma ideia, a invoice é um documento muito semelhante a uma nota fiscal aqui no Brasil. A invoice é um documento muito semelhante a uma nota fiscal aqui no Brasil. Então, nela contém aí os dados do comprador com CNPJ ou o CPF, né, caso seja uma compra de pessoa física. Contém os dados do vendedor, contato, endereço, o e-mail. Vou mostrar para vocês aqui no final um modelo de invoice. Qualquer coisa, caso vocês queiram no futuro, vocês podem pedir também que eu envio, peçam por direct aqui, que eu envio para vocês por e-mail. Então a invoice, toda vez que você fizer uma compra, eu comecei um pouco para frente aqui, eu vou voltar do início. Então toda vez que você fizer uma cotação com um fornecedor na China, você, quando startar o processo de compra, você vai ter que pedir para ele uma proforma invoice e depois que você fechar com ele, você vai ter que pedir uma invoice.
O que seria essa invoice? Essa invoice, como eu disse para vocês, é um documento fornecido pelo fornecedor, onde contém todos os dados da sua compra. Então, nesse documento, nessa invoice, vão todos os dados do comprador. Então, vai o seu nome da sua empresa, o endereço da sua empresa, o telefone da sua empresa, o CNPJ da sua empresa, vai o nome do vendedor, o contato do vendedor, o endereço do vendedor, o e-mail do vendedor, o telefone do vendedor, vai a descrição detalhada do produto. Isso é muito importante, viu, gente? Sempre colocar uma descrição o máximo detalhada possível, porque quanto pior tiver a sua descrição, mais subjetivo vai ser ali para o fiscal poder averiguar o que é. Então, ele pode ser que ele encaminhe para uma outra classificação fiscal esse produto seu, que não seja a classificação fiscal correta dos produtos que você está importando. Então, vai acabar acarretando aí em multas e mudanças também de tributação, porque os produtos, todo produto, quando a gente compra um produto, ele tem uma classificação fiscal. E é através dessa classificação fiscal, né, o NCM, que os impostos são pagos, os impostos dos produtos que você pretende informar. Então, sempre essa descrição detalhada é muito importante para o fiscal averiguar que aquela descrição detalhada é realmente aquele NCM que você informou. Porque se você colocar uma coisa subjetiva ali, a avaliação do fiscal também pode ser subjetiva. E ele pode achar que aquela descrição subjetiva é um outro NCM, aí é outro enquadramento, como eu disse, aí é multa por colocar a invoice informações erradas, entre outras coisas que podem acarretar aí para você. Então, você tem que colocar essa descrição completa do produto, você tem que colocar a data, obviamente, né, um número de controle. O que seria esse número de controle? Eu vou mostrar para vocês mais na frente aqui. É um número de controle do exportador mesmo, como o número da ordem dele lá para você. Ah, esse é o pedido número X. É como se fosse o número do pedido do exportador. Então tem que ter também, pessoal, vocês não podem esquecer quantidade exata, peso exato, peso líquido e peso bruto, tá? Dimensão, então a dimensão é comprimento, largura e altura. Então, cada item, se você tiver 10 itens na sua invoice diferentes, você vai ter que ter a quantidade de cada item, a descrição completa de cada item, você vai ter que ter o peso e a dimensão de cada item, então completo, são peso líquido, peso bruto, a dimensão, comprimento, largura e altura para cada item, tá? Lá que você tiver, para a quantidade das caixas, né? Então você tem um item, você tem 10 itens, vão ser 10 linhas lá de comprimento, largura e altura que você vai ter que, igual a nota fiscal, né? Vão ter 10 itens descritos e vai ter que ser tudo feito para os 10 itens separadamente. Você também tem que ter o valor em dólar, tá? Você não pode colocar o valor em real, então você colocou lá com o fornecedor, te mandou o valor em real, você por conta própria pediu a ele para colocar lá em real já a conversão. Não, o valor da invoice tem que ser sempre em dólar. Tem que ter descrito também a condição de pagamento. Eu já falei em outras lives, esse também é um assunto eu vou repetir essa live mais na frente, mas geralmente lá na China o pessoal trabalha com 30% para produzir e 70% depois de pronto para poder embarcar. Então sempre sempre não, mas na maioria das vezes você vai dar o sinal de 30% do montante, eles vão produzir. Depois de pronto, eles vão te ligar e você deposita os 70%. Então você tem que especificar na invoice também como que foi esse acordo, essa condição de pagamento entre você e seu exportador. Você tem que ter, pessoal, na invoice a classificação fiscal, que foi o que eu disse para vocês, que é o NCM do produto. Todo produto no mundo tem uma classificação fiscal. Então dá um ao redor de vocês aí, igual eu estou vendo aqui, um computador, um mouse, uma caneca, uma calculadora, uma caneta, uma agenda, um celular, um flip chart, uma televisão. Tudo isso tem uma classificação fiscal. E é através dessa classificação fiscal que nós sabemos quanto de imposto que nós vamos pagar. Então, o que acontece? Essa classificação fiscal tem que ser sempre também a classificação fiscal real do produto. Da mesma forma que você tem que colocar a descrição, é muito importante você colocar uma descrição completa do produto, a descrição mais completa possível do produto para evitar uma avaliação subjetiva lá do fiscal. Você também tem que colocar o NCM igual. Não tenta dar desperto,
tentando enquadrar o seu produto em um outro NCM que você vai ter que pagar imposto mais barato. Se você tentar fazer isso, chegar aqui, o fiscal da Receita Federal constatar isso, você vai ter sérias dores de cabeça aí. Você vai ter multa, você vai ter atraso na entrega dessa mercadoria, talvez você pode até ter perdimento aí da sua mercadoria. Dor de cabeça você vai ter e não compensa, viu? E não compensa. E fora depois disso, a probabilidade dos embarques que você fizer através do nome da sua empresa, de toda compra na China, de toda importação que você fizer, a Receita Federal, a tendência é que eles comecem a averiguar mais a sua carga perante esse problema que deu de tentativa de enquadramento de classificação fiscal errada no produto. Então isso é muito importante vocês ficarem sempre atentos com isso. Na China, o NCM, pessoal, é o HS Code, é o equivalente ao NCM. NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, né? Então é no Mercosul. Na China é HS Code. Então sempre também você vai ter que pedir ao seu fornecedor esse HS Code e pedir para ele destacar esse HS Code lá na invoice para vocês. Então, além disso tudo, você da classificação fiscal, você tem que ter o Incoterm, né, que é o acordo entre o comprador e o vendedor, é até onde vai a responsabilidade e risco de um e de outro. Isso é assunto também para uma outra live, mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje, como eu disse, como é uma invoice. Os dados bancários, vocês podem ver que é muito igual mesmo a uma nota fiscal aqui do Brasil. Então, a diferença é que você vai ter também, além dos dados da nota fiscal, você vai ter um extra aí que também são os dados bancários do exportador, carimbado e assinado. Então essa invoice, pessoal, eu vou relembrar vocês aqui tudo que tem nelas, porque como eu não estou fazendo uma live pelo computador, não dá para mostrar para vocês a tela do computador, que ilustrado ficaria mais fácil para vocês entenderem. Mas ela é muito igual à nota fiscal, só relembrando. Então nela vai os dados completos do comprador e os dados completos do vendedor, vai a descrição completa do produto, vai a data, vai a quantidade, peso líquido, peso bruto, a dimensão, comprimento, largura e altura de cada produto, a origem desse produto na China, o destino desse produto aqui no Brasil, o preço em dólar, a condição de pagamento acordado entre você e o exportador, a classificação fiscal do produto, qual o Incoterm, vai os dados bancários do exportador, carimbado e assinado por ele. Então, por que vai esses dados bancários, pessoal? Como eu disse para vocês, a invoice, ela é a origem de tudo. Ela é a origem de tudo. Então, sempre que você ficar interessado num produto, você vai pedir a cotação para o seu fornecedor. Você pediu a cotação, você pede ele lá, invoice ou a proforma invoice, tanto faz. O trabalho que vai ter para fazer um, ele vai ter para fazer outro. Então, você pede ele a invoice. De posse da invoice, esse documento é tão importante porque olha o que você vai precisar. Com a invoice, sem a invoice, você não faz transferência para o seu exportador, para o seu fornecedor. Então, toda vez que você fizer uma transferência através de um banco ou instituição financeira, essa instituição financeira vai te pedir essa invoice, vai te pedir essa nota fiscal do exportador, porque nessa nota fiscal vai estar descrito nessa invoice, nessa nota fiscal vai estar descrita tudo que você está comprando, como que você está pagando, todos os detalhes da sua compra, além de estar os dados bancários do exportador, do fornecedor. Então você vai passar para o banco essa invoice e, de acordo com o valor da invoice, você vai transferir esse dinheiro para a conta do banco ou da corretora. Você transferiu esse dinheiro para a conta do banco ou da corretora, o banco ou a corretora vai enviar esse montante para o seu fornecedor, para o seu exportador. Então, sem a invoice, você não consegue enviar o dinheiro por bancos ou corretoras para o seu exportador. Esse é um dos motivos, esse é um dos passos, um processo que a invoice entra. A invoice também ela vai servir para o fiscal. Quando você faz uma transferência através de banco ou corretora, é gerado um documento que chama SWIFT. É um assunto para uma outra live, que é um outro documento de importação. Esse SWIFT é um comprovante de transferência, só que é um comprovante de transferência internacional. Então, o fiscal da Receita Federal, quando o seu produto chegar aqui, ele vai solicitar ao seu despachante aduaneiro
a invoice e esse SWIFT, que é o comprovante de transferência internacional. Porque o valor que você transferiu é o valor que tem que ter na invoice. É um valor que tem que ter na invoice. Então não adianta você transferir 10 mil e pedir o seu fornecedor para colocar na invoice 3 mil para você pagar menos imposto em cima do valor do produto. Porque o fiscal vai ter o comprovante e isso tudo é ligado com o Banco Central. Então não adianta você querer fazer uma coisa errada porque você vai ser pego mais à frente, com certeza. Então, o SWIFT, toda transferência é gerada esse SWIFT. O fiscal da Receita Federal, ele vai falar, pô, você transferiu tanto, o seu invoice tem que ser de tanto. Não adianta você transferir tanto e seu invoice ser menor. Isso não existe. Vai ter algum problema aqui de precificação. Você vai te dar um canal cinza lá e vai ser terrível. Então, sempre haja da maneira correta, pessoal. Sempre declare os valores na invoice da maneira correta. É com a invoice também, pessoal, você veja a importância dela. É com a invoice que você transfere, é com a invoice que o fiscal vai conferir lá no recibo de transferência internacional se o que você pagou é o que você está trazendo. É com a invoice que o seu agente de carga é a pessoa responsável por fazer o seu frete da China até a chegada do seu produto na empresa. Então é com essa invoice que o agente de carga vai cotar para você o seu frete. Por quê? Na invoice contém origem e destino. Então ele já sabe onde que ele vai pegar o produto e já sabe onde que ele vai entregar o produto. Na invoice contém todos os dados da carga, comprimento, largura e altura, dimensão, peso líquido, peso bruto. O frete é calculado, o frete é dimensão ou peso. O frete é calculado em cima de dimensão ou peso. Então, com essas informações, origem e destino, ele consegue calcular para você o frete marítimo e aéreo. Então, com a invoice também, o seu agente de carga consegue fazer isso para você. Então, e com a invoice também, o seu despachante aduaneiro vai fazer para você o levantamento dos produtos que você quer importar na Receita Federal. Porque lembra que eu falei com vocês que a invoice tem a classificação fiscal, que na China é HS Code e aqui no Brasil é NCM. Então lá vai estar essa classificação fiscal na invoice, que o seu despachante aduaneiro vai pegar, ele vai ver lá nessa invoice, que é, como eu disse aí, é equivalente a uma nota fiscal, em relação lá de 10 itens que você quer importar, descritos lá, um por um. Em uma das colunas vai estar lá a classificação fiscal. O seu fiscal de posse, o seu despachante aduaneiro de posse dessa classificação fiscal, ele consulta no site da Receita Federal toda a tributação, todas as medidas compensatórias, todos os tratamentos administrativos, vê se tem algum empecilho, vê se tem alguma licença, vê se está tudo ok. Então ele consegue te dar um norte na importação desses produtos. Então veja você, pessoal, a importância da invoice. Com a invoice, o seu agente de cargas cota o frete para você do origem do destino. Com a invoice, o seu despachante aduaneiro vê toda a situação do produto que você pretende importar perante a Receita Federal, o que é necessário ou não para importar esse produto. E com a invoice você faz a transferência para o seu fornecedor através de um banco ou corretora, porque na invoice, como eu passei para vocês aí, tem os dados bancários do exportador. Então é isso, pessoal. É muito tranquilo, não tem mistério. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo de invoice. Vou pegar o meu celular aqui. Quer ver? Só um minutinho, por favor. Tem alguma dúvida aí, pessoal, sobre invoice? Quem tiver alguma dúvida aí, é muito simples, pessoal. E o principal, galera, o principal, não existe um modelo padrão de invoice. Não existe um modelo padrão de invoice. Cada fornecedor vai te mandar uma invoice de um jeito. O fornecedor, ele não é obrigado a saber como que a Receita Federal aqui no Brasil exige a invoice. Cada Receita Federal de cada país exige a invoice de uma maneira. Então é impossível o exportador saber quais campos nós temos que ter na invoice. E os campos obrigatórios são esses campos que eu passei para vocês hoje na live. Então sempre você, quando receber a invoice do seu fornecedor, você tem que pegar essa relação do que eu passei para vocês e conferir, ó, essa informação tem, essa não tem, essa tem, essa não tem. E o que tiver faltando, você vai falar, ó, fornecedor, não tem esses campos na invoice, por favor, você coloca esses campos na invoice, porque a Receita Federal aqui no Brasil exige esses campos na invoice, senão eles não fazem a liberação da minha carga.
Você vai falar isso para eles e o seu exportador vai entender na hora, o seu fornecedor, e ele vai acrescentar para você esses campos na sua invoice. Então, quais campos, gente? Para terminar aqui a live, e eu vou mostrar para vocês um modelo de invoice. Qualquer coisa, vocês me mandam um direct, que eu mando para vocês por direct tudo que tem que ter numa invoice. Então, toda cotação que você fizer a partir de agora lá no Alibaba, a partir do momento que você for dar andamento nessa importação, que você vê que é viável, você pode fazer essa conferência. Opa, o Inácio me passou isso aqui e o fornecedor me passou isso aqui. Está faltando esses campos. O que está faltando? Então, com isso, você vai pegar e vai pedir para o seu fornecedor para fazer a adição desses campos. Então, só para dar uma revisão aqui, para a gente terminar, pessoal, a invoice é um documento muito parecido com a nota fiscal nossa aqui no Brasil, porém com alguns campinhos a mais. Então, o que tem na invoice? Todos os dados do comprador, então todos os dados nossos, nosso nome, contato, e-mail, telefone, CNPJ, endereço completo, todos os dados do vendedor com os mesmos itens que eu falei aqui do comprador, descrição completa do produto, a data, a quantidade de produtos que você está comprando, o peso dos produtos, peso líquido e peso bruto, a dimensão, comprimento, largura e altura dos itens, a origem e o destino, o Incoterm, os dados bancários e sempre, pessoal, tem que estar carimbada e assinada pelo seu exportador a invoice, ok? Então, você também pode pedir, se você achar necessário, se for uma importação simplificada, para o seu exportador também, para o seu fornecedor, colocar na invoice o valor do frete, já que é na importação simplificada, quem conta para você o frete é o próprio fornecedor, o exportador, então você pode pedir para ele destacar também na invoice aí, para você poder ficar assegurado um pouquinho mais, beleza? Eu vou pegar aqui meu celular aqui, eu vou mostrar para vocês a tela do meu celular. Como é que eu vou virar isso aqui? Então aqui, pessoal, ó, isso aqui é uma invoice real, tá, pessoal? Eu só tirei os dados do cliente. Então aqui, ó, nome do exportador, o endereço do exportador, contato do exportador, telefone do exportador e até fax do exportador. Aqui tá os dados do comprador, o importador, o endereço do importador, ó, os termos de pagamento lá, ó, foi 30% de depósito e 70% no balanço na hora depois da inspeção. Então, aqui, ó, nesse caso, o item number é a descrição interna lá do fornecedor, a descrição do produto, o tamanho da embalagem desse produto, da caixa toda, a quantidade, então 3.000 unidades, o preço total, a quantidade, opa, deixa eu ver se tá ruim, tá? Vamos deixar assim, que eu acho que assim tá melhor, né? Então aqui, ó, isso aqui é um cartoon, né, uma caixa só, o peso bruto, gross weight, o net weight aqui, então tem 16 quilos bruto, 12,5 o peso net, fica o peso bruto. Aqui tá o CNPJ do importador, aqui uma taxa adicional. Aqui vocês podem ver, vou tentar dar mais uma baixada aqui, tá os dados bancários do exportador, carimbado por ele e assinado. Eu não sei se vai dar para você ver, é só uma rúbrica mesmo que tem em cima aqui desse carimbo deles. Aqui tem um Incoterm FOB Xangai. Então você vê que é muito simples, mas se você não tiver nesse padrão, se não tiver essas informações, é muito básico. Você vai ter problema na Receita Federal, vai ser muito subjetiva a avaliação do fiscal ali da Receita Federal, e ele pode sim alterar a sua importação ali, achar que o seu produto não se encaixa em tal classificação fiscal conforme você falou, achar que o seu produto não está correto de acordo com a descrição que você colocou, entre outras coisas que podem acontecer, pessoal. Então, é isso, galera. Como eu falei com vocês, é uma live muito rápida, era para explicar o que é invoice. Invoice tem que ser sempre muito bem confeccionada para evitar o máximo possível de surpresa negativa
chegando aqui na Receita Federal. Pô, vocês já fizeram o processo todo de compra bacana. Na hora que chega aqui, por bobagem, por erro de informação boba, vocês vão tomar uma multa na Receita Federal, a sua carga vai atrasar lá na Receita Federal, vai gerar mais armazenagem. Armazenagem é custo e custo alto. Então sempre ficar atento, viu, galera? E quem quiser saber quais dados são obrigatórios aqui da invoice que a Receita Federal nos cobra aqui no Brasil, me peça aqui por direct que eu mando para vocês uma tela com todas essas informações. E toda vez que você fizer essa cotação com fornecedores lá no Alibaba e for dar andamento nessa cotação, você pede eles a invoice e compara com as informações que eu passar para vocês. E assim você vai saber se está tudo ok, se está faltando alguma coisa. Se estiver faltando, peça para colocar e ele vai colocar, não tem erro, beleza? Ficou alguma dúvida, galera, sobre invoice aí? Ficou alguma dúvida? Se não ficou, eu vou terminar aqui. Vou agradecer a todos vocês aí pelo tempo aí que permaneceram comigo aí. E qualquer dúvida que tenham, fique à vontade para mandar para mim aí no direct, beleza, galera? É isso aí, então. Sempre ficar atento com a invoice, tá bom, galera? A invoice, como eu disse, é a origem de tudo e ela é o esqueleto aí da sua importação. Com ela você viu que a gente destrincha várias partes, ó. Com a invoice aqui a gente faz assim, é realmente um boom. Ela vai para o banco, ela vai para o banco, vai para o agente de carga, vai para o despachante aduaneiro, vai para quase todos os processos, vai para a confecção da DI, que é a declaração de importação, vai para quase todos os processos, beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou confuso, se eu falei rápido demais, comentem aqui, deixem sua dúvida aí. Semana que vem eu vou falar da Packing List. A Packing List é um documento auxiliar da invoice tão importante quanto. E semana que vem estamos aí falando mais sobre ela, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço para vocês, boa semana, fiquem com Deus, até mais.